Depois da Dani Brant, agora é com a gente. 18 horas e 30 minutos. Daqui a pouco vai aquele boa noite caprichado que você está acostumado. Você que é nosso telespectador. Mas, Júlia Matos, a gente vai encher a tela agora, porque o assunto do dia, pelo menos aqui na capital, mas está repercutindo em todo o Brasil, é essa cena que aconteceu ontem embaixo da marquise do prédio de INSS, bem no centro da cidade. Pouco mais de 11 horas da noite, pessoas em situação de rua foram agredidas por policiais militares. Teve um, inclusive, que foi agredido com um cacetete pelas costas. Outro teve o seu papelão queimado e quase que o fogo vai para o seu corpo. 3 viaturas se aproximaram. Olha só o chute acontecendo aí. E hoje esse assunto está repercutindo, repito, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Agora há pouco tivemos também a participação lá com a Dani, relatando esse assunto aí no nosso Tá Na Hora Nacional. E é claro que a gente vai abordar também aqui no nosso Tá Na Hora SC. Muita gente opinando na internet, muita gente pedindo punição para esses policiais. Mas é claro, muita gente também preocupada com a população de rua que não para de crescer na capital de todos os catarinenses. Não é um problema único aqui da capital. Olha só, o fogo sendo ateado, né? Agredido na cabeça, depois um papelão. Mas é um problema em todo o Brasil. Políticas precisam ser feitas com resultados imediatos para a gente tentar mudar esse cenário aí. A agressão não se justifica. Agora, por trás disso aí, tem um problema muito maior. Tem que acontecer uma M para daí alguma coisa ser feita para ajudar todos os lados. Das pessoas em situação de rua, da população que muitas vezes não consegue sair de casa e também uma punição severa para esse policial ou esses policiais que não representam a boa corporação que é a Polícia Militar aqui do nosso estado, Júlia. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no celular, infelizmente com imagens como essa. Para vocês terem noção, eu li sobre o caso, acompanhei a apuração do Cleiton durante a tarde, mas não tinha visto as imagens ainda. Eu tô vendo com vocês aí de casa e já me impressiona. Já me embrulha a barriga, porque situações como essa são lamentáveis. A gente fala sobre essa situação na comunidade, o aumento de pessoas em situação de rua. A comunidade pede ações, não só para essa comunidade, mas também ações para o município. Mas não são ações como essa, beirando a violência explícita, né? É algo horrível que a gente está mostrando aqui, que a população pede, nem que a gente pede, né? Então, tristíssimo a gente trazer isso no início do jornal e a gente espera trazer notícias melhores, né, Cleiton? A matéria completa daqui a pouco. A gente ouviu a PM que se manifestou em nota, ouvimos também o Ministério Público de Santa Catarina, ouvimos a Prefeitura da capital e também o TJ do estado, que foi o único órgão a nos receber. A única entrevista que a gente conseguiu, tete a tete, foi com o TJ do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco todos os detalhes. Gostaríamos de dar aquele boa noite especial, mas saiba que você é especial. Você que está aí do outro lado, a nossa equipe é especial, que leva muita informação até 7h45 da noite. Estou aqui ao lado da Júlia Matos e a gente vai destacar também, Júlia, sobre um problema que não é de hoje. Na verdade, é um problema de 2 anos atrás, mas que acreditem, ainda não foi resolvido. E acaba prejudicando a população, viu, pessoal? O fechamento da emergência pediátrica do Hospital Universitário, o HU. Isso mesmo, o Hospital Universitário, que é uma referência na região, está há 2 anos sem emergência pediátrica. Repete. 2 anos sem emergência pediátrica. 2 anos. 2 anos. Que isso? Mas por que será que isso está acontecendo? Ronaldo Penido está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Ronaldo está chegando aqui. Boa noite, Ronaldo. Infelizmente, né, para trazer uma notícia como essa, a gente já acompanhando há mais de 2 anos essa situação. A comunidade, claro, pedindo o retorno, né? Não tem nem gente ali em frente à emergência, porque não funciona? Claro. O que está acontecendo por aí, Ronaldo? Conta pra gente. Conto sim, Júlia. Boa noite para você, para o Cleiton e também para todos ligados no Tá Na Hora SC. Pois é, o fechamento da emergência pediátrica, do atendimento pediátrico aqui no Hospital Universitário de Florianópolis é uma situação que preocupa a comunidade, enfim, aquelas famílias que dependem do atendimento dos seus filhos nesta unidade de saúde. E não é só isso, não. Além de prejudicar o atendimento das crianças, o fechamento da emergência pediátrica do Hospital Universitário
prejudica também os médicos, a formação de médicos, médicos residentes, residentes em enfermagem e estudantes de medicina. Isso porque sem aulas práticas, sem estágios, eles não têm como se formar na faculdade. Prejudica, né? Acaba atrapalhando a formação destes jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. E a gente sabe que há uma grande demanda de profissionais de saúde. E eles ficam com a formação prejudicada, acabam perdendo mais tempo ainda para se formarem e para conseguirem concluir os seus estudos. Além disso, o aprendizado dos futuros profissionais, este aprendizado fica comprometido. O problema é que os estudantes de medicina não estão aprendendo na prática. Nós conversamos com o Dr. Fabrício de Souza Neves. Dr. Fabrício, que é diretor do Centro de Ciências da Saúde, da UFSC, ele criticou a demora em reabrir a unidade. Vamos ouvi-lo. O principal impacto é que os nossos estudantes, tanto de graduação quanto de residência, que é pós-graduação, não aprendem a prática do atendimento às crianças com os pediatras, né? Nós temos um corpo clínico muito bom de pediatras e está faltando o principal, né? O espaço em uso e os pacientes. Bom, muita gente deve estar se perguntando o porquê desta emergência estar fechada há 2 anos. Foi fechada justamente para que pudesse ser feita uma reforma. A reforma já foi concluída, porém a emergência não foi reaberta. O médico, o doutor Fabrício, ele também destacou que antes a emergência pediátrica atendia 100 crianças por dia, enquanto o hospital infantil, o Joana de Guzmão, atende 300 pacientes diariamente. Ou seja, a reabertura da emergência infantil no HU também ia desafogar as outras emergências, a emergência do hospital infantil. Vamos ouvi-lo, o comentário, né? Vamos ouvir o comentário aqui do Dr. Fabrício, que falou sobre estes atendimentos que estão sendo prejudicados. Segundo os dados aí do tempo que ela funcionava aberto, lá em 2022, né, ela atende cerca de 100 crianças por dia. Para ter uma ideia, o hospital infantil atende cerca de 300 crianças por dia na emergência. Então, é mais ou menos 1 aqui, 3 lá. Tá aí, portanto, o doutor Fabrício falando sobre este fechamento da emergência do Hospital Universitário de Florianópolis. A nossa produção entrou em contato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a responsável pela administração aqui do HU. A empresa informou que ainda não teve um retorno oficial da sede sobre este caso. O espaço segue aberto e a gente espera que tenhamos uma resposta o quanto antes. Eu volto com vocês no estúdio. Ô, Ronaldo Penido, eu tenho um recado para você. Pode deixar o título aí embaixo aí, ó. A internet está dando oscilada, é a questão do tempo. Está chovendo muito na cidade, né? Mas, ô Ronaldo, um recado para você, um recado que serve para mim, para quem tem filho pequeno. Quero dizer para você, família, atenção família. Ó, por favor, não deixar o seu filho passar mal, hein? Seu bebê passa mal. Porque não tem emergência pediátrica no HU. Então, eu acho que o título foi apropriado. Isso está aparecendo embaixo da tela aí. Ó. Favor não passar mal. Agora, depois de 2 anos vivendo esse problema, e a nota teve quantos parágrafos, ô Hermano Bus? 2 linhas. 2 linhas. 2 linhas. Foi, 2 linhas, 2 anos, né? Tá batendo. 2 linhas de resposta pelos 2 anos que não funciona a emergência pediátrica. Mas, como a gente tem um programa que começa às 18h30 e vai até 7h45, a gente deixa o espaço muito maior que 2 linhas. É, o espaço aberto para vocês que querem não só responder à comunidade, mas também aos estudantes, né, que esperam esse espaço para a sua formação completa e de qualidade. Ô, Júlia, a gente continua na área da saúde. Continuamos, Cleiton. Mas tem gente que está tentando dar golpe em hospital aqui em Santa Catarina. Ontem a gente trouxe aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, você aí de casa que nos acompanhou sabe, do golpe do aniversário, do presente de aniversário. O presente grego. Presente grego. Aí acontece que o criminoso ali usou de algo bom. Sim. Né? Você fica feliz de receber um presente. Até radiante. Até entender que é um golpe. Agora imagine, Cleiton, o contrário. Ele trazer uma das coisas que você mais tem medo na vida, que é falar da saúde do seu ente querido. Não, aí não. Os criminosos ligavam, tinham acesso
aos pacientes que estavam em um hospital público de Joinville. Meu Ligavam para a família, mandavam mensagens. Aparecia essa foto. Essa foto aqui, No doutor zap de quem estava internado ou do familiar. Exatamente. E ali eles diziam que a pessoa estava piorando e precisava de um remédio específico. Claro, esse Olha remédio... só a mensagem, Júlia. Aham. Olha só, doutor Rodrigo Costa, responsável pelo plantão de hoje. Necessito falar com o responsável. Bom dia, doutor. Eu sou o pai dela. Ó, aí Entrei em contato porque houve um agravamento de saúde no quadro clínico do paciente. Já começou? No emocional. Já começou no Foi emocional? constatada uma infecção nela e a infecção chamada KPC. O senhor tem algum entendimento da área de saúde? Quer dizer, Como normalmente a vítima não tem, os criminosos levavam a vítima a entender que era preciso pagar um valor a mais que o SUS não cobraria mas você vê, para ter esse remédio. mas você vê, Júlia, a riqueza De do detalhes. conteúdo de detalhes para tentar dar o golpe. Né? Porque a gente tem muito mais mensagens, porque de cara você... Não pode ser golpe, porque você vê a foto do doutor. A foto você pode duvidar. Mas isso aqui é de alguém que conhece, de alguém que manja do assunto. Claro, e para vocês aí de casa, além da gente falar sobre esse golpe, sobre esse caso aqui, a gente vai mostrar para vocês as mensagens todas, completas, para vocês aí de casa saberem como não cair em golpes como esse. É muita picareta. A gente teve acesso às imagens completas e vocês aí de casa também terão. Meu Deus do céu, é cada uma. É difícil, né, Cleiton? Qual foi a observação, Roberto? Como é que o pessoal conseguiu o prontuário, é isso? Boa observação, Como tá conseguiu dizendo aqui o Roberto prontuário, é Azevedo. verdade. Alguém passou o prontuário, né? Dados vazados, o que não pode. Meu Deus. E a gente vai trazer aqui, viu, pessoal? Nos acompanhe, que a gente vai ajudar você a não cair num golpe como esse. O golpe tá aí, agora com saúde é demais, hein? É. Não dá vontade, gente? Ô, Cleiton. Ixi. Olha só, um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, na SC 280. Olha só, imagem impressionante, foi na cidade de São Bento do Sul. Nas imagens captadas por vídeo de monitoramento é possível observar o veículo em alta velocidade capotando próximo a uma curva. Olha só, coloca aí de novo. Deixa eu ver o veículo. Vai, cadê o veículo? Ó, esse aí, ó. Ih, rapaz, ele veio, perdeu o controle, bateu lá na rocha e foi virando. Literalmente perdeu o controle. De novo, coloca aí por gentileza. Olha só, o veículo vem do lado esquerdo. Olha só, perdeu. E por pouco não atingiu o outro, hein? Olha só o BO que poderia ter dado. Por pouco não atingiu um que vinha descendo o morro. Renato Santos está ao vivo com a gente e traz detalhes agora aqui no nosso Tá Na Hora. Impressionante as imagens, hein, Renato? Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Esse acidente impressionante aconteceu na manhã de hoje por volta de 8 horas e 40 minutos, lá na SC A280, na cidade de São Bento do Sul. O que chama a atenção, Cleiton Ramos, como você mostrava agora nas imagens, para quem está nos acompanhando em toda Santa Catarina, é que minutos antes desse veículo que estava em alta velocidade tombar, passaram dois carros, inclusive um ônibus. Por pouco, esse veículo não acabou colidindo contra um outro carro que seguia no sentido contrário. Esse veículo acabou batendo de frente com o barranco e tombando para o meio da rodovia. Agora, Cleiton, o que chama a atenção é que, apesar desse susto, o motorista desse veículo saiu ileso, apenas com pequenas escoriações. Ele foi socorrido e foi encaminhado para um hospital lá de São Bento do Sul. Imagens impressionantes. A gente, inclusive, chega a observar que esse acidente aconteceu próximo a uma curva, que foi denominada por moradores ali daquela localidade como Curva 27, por causa do grande número de acidentes registrados ali naquela localidade. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta. Pode encher a tela aqui do Tá Na Hora, Mari, 18h44. É o jornalismo em tempo real e mostrando o fato, colocando o dedo na ferida e mostrando essa imagem impressionante que vem do norte do estado. Olha só, o motorista acabou capotando o carro, estava subindo a curva. Presta atenção no detalhe. Lá vem ele. Por pouco não atingiu o veículo que descia, bateu na rocha e foi capotando diversas vezes. O impressionante, para a glória do bom Deus, é que, como disse o Renato, esse motorista saiu ileso. Se por uma questão de segundos e um mínimo detalhe, ele bate no veículo que estava descendo, a história seria diferente. Olha só, daqui a pouco você não pode perder comentário do Roberto Azevedo, está apurando, trazendo detalhes também na sua coluna, a CPI das Bets e tudo sobre o depoimento da Virgínia. Hoje, aqui no nosso Tá Na Hora, com o comentário do Roberto Azevedo. Durante uma operação da Polícia Militar na Avenida Beira-Mar,
próximo ao elevado do SIC, 3 homens foram detidos suspeitos de envolvimento em um roubo. Não só apenas roubo, sabe o que teve? Teve também receptação de veículo e extorsão, mediante sequestro. Os agentes realizavam monitoramento quando abordaram um grupo que estava com veículo, um cartão de crédito e ferramentas, possivelmente usadas para práticas criminosas. 2 dos detidos confessaram participação no crime e todos foram levados para a central de polícia. Coloca a sirene de novo aí, Rodrigo. Ó, não sei se vão ficar presos, sabe por quê? Lembra que ontem foi noticiado sobre uma forte apreensão de drogas no bairro do Sambaqui? Uma grande quantidade de maconha? Saiba você que em menos de 24 horas, esse detido foi solto pela justiça. Acredite, foi preso ontem, solto hoje. Daqui a pouco, tudo sobre a agressão dos policiais a pessoas em situação de rua no centro da cidade. Enche a tela, Mari, 18h46. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no Tá Na Hora. O que diz o Ministério Público? Tem também a nota da Polícia Militar. A Prefeitura da cidade e o TJ do Estado. Aconteceu bem em frente a um prédio do INSS, na marquise do prédio, no centro da cidade, ao lado do TAC, para você que mora aqui na nossa região. Era um pouco mais de 11 horas da noite, pessoas foram agredidas. Olha o cacetete que vai tomar isso aí agora, pelas costas. Acredite, foi agredido pelas costas. Toda agressão a gente já recrimina. Agora, pelas costas, a covardia só aumenta. E teve mais, teve um que colocou fogo no papelão que servia de colchão para essa pessoa em situação de rua e por pouco o homem não tem o corpo incendiado. Mas isso é a ponta do iceberg. Isso é apenas uma questão. Tem que acontecer isso para ver se o cenário muda. Mas eu acho que não vai mudar, infelizmente. Agora vem aí o giro de notícias. Roda no Tá Na Hora! Um caminhão que transportava madeiras pegou fogo no início desta tarde na Via Expressa, provocando grande lentidão no trânsito na pista sentido ilha. O fogo teria começado na cabine, mas graças à ação rápida dos bombeiros, as chamas foram contidas. A Guarda Municipal de Florianópolis também foi acionada para orientar os motoristas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um homem foi flagrado tentando furtar fiação elétrica em frente a um estabelecimento comercial no Estreito, na região continental de Florianópolis, na madrugada desta terça-feira. A Guarda Municipal foi acionada e localizou o suspeito na Avenida Ivo Silveira. Durante a abordagem, os agentes descobriram que havia um mandado de prisão ativo contra ele, pelo crime de furto. Além disso, o homem já possuía diversas passagens por furtos de fiação elétrica. Ele foi levado para a delegacia e encaminhado para a penitenciária de Florianópolis. Uma prefeitura de Santa Catarina vai ter que devolver R$3 milhões ao governo do estado. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo prefeito de Urubici, Leandro Correia. O valor investido em uma obra na Avenida Adolfo Conder foi considerado um gasto ineficaz e sem utilidade prática. O anúncio detalha que os recursos foram consumidos na obra da avenida, porém não atendeu o propósito inicial. Ainda de acordo com o prefeito, para que uma nova obra seja realizada, a única solução encontrada foi a devolução do valor já despendido. Pessoal, depois do alerta feito ontem com relação às manutenções na BR-282 e SC-401, nós temos um novo alerta dessa vez para os motoristas do Vale do Itajaí. A BR-470 em Blumenau será interditada para detonação de rochas amanhã. Vai ter bloqueio no bairro Badenfurt. E a repórter Natiele Oliveira tem mais informações para vocês aí de casa se planejarem. Isso mesmo, nós estamos aqui no quilômetro 58 da BR-470, porque nesta quarta-feira haverá uma interdição para o tráfego de veículos neste trecho. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o tráfego de veículos será bloqueado aqui no bairro Badenfurt. Portanto, a operação acontecerá no período da tarde, entre as 2 horas e 3 horas da tarde. Assim, o bloqueio nos 2 sentidos da rodovia é necessário para avançar com as obras de duplicação do lote 4 da BR-470. Conforme informações do DENIT, o tempo estimado para a realização desses trabalhos será de aproximadamente 1 hora. Os motoristas que utilizam o trecho devem estar atentos à sinalização das obras. No entanto, em caso de chuva, os serviços serão adiados. Então, fica aí o alerta para todos os motoristas. Volto com vocês aí no estúdio. E a gente segue com as obras nas rodovias, viu? O assunto agora são as obras que estão sendo feitas lá na Avenida Ivo Silveira, na região
Continental de Florianópolis. Uma rótula está sendo construída para melhorar o acesso à Ponte Hercílio Luz pelo lado do bairro Estreito. E olha, as obras estão adiantadas, viu? A nossa equipe esteve lá para conferir como está o andamento. Roda a reportagem. Um dos chamados nós viários de Florianópolis está prestes a ser resolvido, segundo a prefeitura. O grande objetivo aqui é a gente conseguir dar maior fluidez e maior segurança também. A gente tem aquele ponto crítico ali da chegada da General Eurico Gaspar Dutra, aqui com a chegada na Ponte Hercílio Luz. É um ponto bastante risco também, onde os veículos começam a tentar buscar esse acesso para a ponte. Então, com um novo estudo, em parceria com a Secretaria de Planejamento, com a Guarda Municipal e também com a Secretaria de Infraestrutura, a gente está implantando essa melhoria urbana para garantir mais fluidez nesse ponto. Hoje, esse é o caminho do Estreito, no continente, à ilha de Santa Catarina. Quem está na rua General Eurico Gaspar Dutra segue reto e tem que acessar a faixa da direita para chegar à ponte. É o que acaba gerando a fila nesse local, como nós podemos ver neste momento. Agora são 9h40 da manhã e o trânsito ainda é muito carregado. Por quê? Ramon, se puder mostrar a dificuldade dos condutores que precisam sair de uma faixa, cruzar a via, esse é um pedacinho da Avenida Ivo Silveira, e daí sim chegar até a faixa mais à direita, que dá acesso lá ao fundo, ó, conseguimos mostrar a placa, a Ponte Hercílio Luz. Já a nova proposta da Prefeitura de Florianópolis é a seguinte: o condutor vai vir pela rua General Eurico Gaspar Dutra, virar à direita na Avenida Ivo Silveira, segue reto por alguns metros, vai adiante. E quando chegar nessa altura aqui, mais ou menos, vai fazer um retorno, vai ter um acesso em direção à Ponte Hercílio Luz. Enquanto as obras estão em andamento, serviços que devem terminar daqui a 2 ou 3 meses, eu uso alguns recursos de televisão para mostrar a você como ficará esse acesso. Então, o condutor que vinha pela Avenida Ivo Silveira faz o retorno neste espaço, volta pela avenida e aí basta seguir em frente para acessar a Ponte Hercílio Luz. Nesse caso aqui, se identificou que é importante manter o corredor exclusivo de ônibus onde existe no acesso direto da Eurico Gaspar Dutra e fazer com que os veículos façam com mais segurança um pequeno retorno um pouco mais distante, mas muito mais fluido e mais seguro. Quando a gente pode evitar semáforos, a gente acaba ficando com mais fluidez e o grande objetivo da fluidez é não perder a segurança, né? Então, justamente esse estudo todo foi feito. Quem passa por aqui vê que os retornos são muito mais distantes, justamente para a gente poder ter esse tempo de entrelaçamento dos veículos com maior segurança. Ou seja, a rua 14 de julho vai ser exclusiva para ônibus. Por isso, no encontro dela com a Ivo Silveira, vai ser pintado no asfalto uma yellow box, um daqueles quadrados amarelos onde é proibido parar o carro em cima. A sinalização serve para auxiliar a entrada dos ônibus na faixa da direita e melhorar a fluidez do trânsito. O prefeito vai anunciar nos próximos dias também um grande pacote de nós viários e um estudo que a gente vem fazendo é implantar, a partir da Avenida Santa Catarina, uma melhoria com corredor exclusivo de ônibus também, vindo já direto de quem busca acessar a Ponte Hercílio Luz. Apesar das mudanças por causa do retorno nesse ponto, é importante destacar que a Ivo Silveira vai continuar com faixas em direção a Coqueiros. A gente tem melhorias tanto na recuperação do pavimento asfáltico, mas os sentidos existentes não vão mudar. A gente está apenas ampliando essa fluidez e essa melhoria na infraestrutura urbana. É notícia de alerta para os motoristas antes e agora boas notícias para eles aqui em Florianópolis, né? A gente vai agora para o intervalo e todos os detalhes sobre a polêmica dos policiais que agrediram pessoas em situação de rua pelas costas na capital. É logo depois do intervalo. Vocês ficam agora com imagens de Balneário Camboriú. Ó, pessoal, não tá preto e branco a imagem para vocês não. Isso aí é nuvem, viu? É chuva. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com os destaques. Fica aí. De volta com o nosso Tá Na Hora. Recado importante para você que daqui a pouco vai sair do trabalho, vai para casa. Para você que está na Grande Floripa, tá chovendo, hein? Pista molhada, atenção redobrada.
Obrigado pela sua audiência, você está muito bem informado. Bom, quando você abre um jornal ou liga a televisão, eu acredito que seja no SCC SBT, claro, acompanhando a programação local e também a nossa programação nacional, um dos assuntos mais falados no momento é sobre o quê? INSS. Não poderia ser diferente, né? Pois em Santa Catarina, a cidade de Joinville, o PROCON, recebeu nos últimos meses milhares de denúncias relacionadas a descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Eu falei milhares de denúncias. E o Renato Santos vai trazer detalhes porque, além disso, cresceu também a quantidade de denúncias em relação a tentativas de golpes. A nossa reportagem conversou com algumas vítimas. Acompanhe. De acordo com o PROCON de Joinville, de janeiro até agora, mais de 1.000 casos de aberturas de processos com reclamações relacionadas à tentativa de golpe envolvendo o INSS foram registrados por aposentados e pensionistas. Nos últimos 12 meses, foram cerca de 2.400 processos abertos pelo órgão municipal. Sobre questões de consignados supostamente não contratados, aumentou mais ou menos uns 30% nos últimos meses. Tudo isso porque as pessoas ficaram sabendo, através dos meios de comunicação, sobre esse vazamento de dados no INSS e esses descontos não autorizados. Segundo a direção do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, outras denúncias relacionadas a descontos não autorizados de mensalidades associativas das aposentadorias também foram registradas no local. Maria Zelina foi vítima desse tipo de ação criminosa. Desde 2018, que o pagamento dela vinha com cobranças indevidas de um plano funerário de uma empresa paulista. R$ 51,87 num ano. Vê quanto que dá, né? E na outra, que é dessa Sabem, era 48, né? Também num ano, quanto que dá? 12 meses. E esse dinheiro eu não consegui reaver. Eles não devolvem. A filha de Maria diz que ela nunca solicitou nenhum serviço e que os descontos mensais na aposentadoria causaram prejuízos financeiros para a aposentada. Fazia 4 anos que estava sendo descontado. Aí, puxa daqui, puxa dali, liguei para 0800, ela me disse que era um plano funeral que cobria funeral da minha mãe, cobria médico, exames, mas só que eu disse para ela, tá, como tem um plano funeral? Se a minha mãe falecesse, como é que eu ia saber desse plano? A gente foi no banco, conseguiu bloquear, só que os descontos devidos não foram devolvidos. Como o assunto ganhou repercussão nos últimos dias, acabou chamando a atenção dos aposentados e pensionistas do INSS, que ficaram preocupados. É que muitas dessas pessoas nem sabem se teve ou não cobranças ou descontos indevidos em seus benefícios sociais. Por isso, a recomendação é procurar imediatamente uma agência da Previdência Social. É importante ressaltar que o contato com os beneficiários será feito exclusivamente via notificação, por meio do aplicativo Meu INSS. Nesta terça-feira, o órgão federal começou a enviar notificações para aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios por meio de associações. Vale lembrar que a mensagem será enviada apenas pelo aplicativo. Em caso de dúvida, procure o PROCON. Então, a gente sempre orienta, olhe o seu extrato do INSS, o seu extrato beneficiário, do INSS. Se você tem pai, mãe idosos, os idosos são as nossas principais vítimas, porque eles não são acostumados a acompanharem os seus extratos. Então, depois de muito tempo, às vezes a gente pega aí extratos de 2, 3 anos que está tendo descontos indevidos e só agora, com o noticiário de vocês, é que as pessoas estão sabendo que estão sendo lesadas. De acordo com o INSS, a partir desta quarta-feira, será possível saber o nome da entidade a qual o aposentado ou pensionista que teve desconto está vinculado. Segundo o órgão, nesse primeiro momento, o beneficiário deverá informar se autorizou ou não os descontos registrados. Caso não tenha autorizado, a pessoa poderá solicitar a devolução dos valores pelo próprio aplicativo, site do Meu INSS ou pelo telefone 135. Eu quero saber com toda a minha sinceridade quando é que realmente o pessoal vai para a cadeia. Porque roubar de velhinhos, com todo respeito, que poderia ser o meu avô, o meu pai, a minha mãe, a sua mãe, é fácil. Porque eles não têm aquela preocupação em saber no mínimo detalhe, quando pega lá o extrato, para que foi isso, para que foi aquilo.
Entendeu? Até por uma questão de idade, a gente sabe como é que é. Eu com 47, às vezes, não consigo observar tudo. Como é que o pessoal com 80, 70 anos vai observar? Por completo. Para onde é que está indo? Mas eu queria saber se essa turma realmente vai para a cadeia. E com toda sinceridade, será que a gente vai ter a famosa CPI, não? Porque ultimamente o que mais teve é CPI. Será que vai ter? Será que vai ter, Roberto? Eita! O Brasil não é para amadores! Chama a NASA! Olha, atenção, aposentados e pensionistas, a partir de hoje, aqueles que sofreram descontos indevidos em seus benefícios do INSS, por meio de associações, irão receber uma notificação do Instituto Nacional de Seguro Social. O Ronaldo Penido está chegando agora, olha só aqui no telão, e vai trazer detalhes para a gente agora. Ô Penido! Opa, foi erro meu, desculpa. Desculpa, equipe. Meia culpa. Tudo certo. Penido, por gentileza, traz detalhes. Está de volta? Vai lá, Ronaldo. Oi, Cleiton, nós estamos de volta aqui para falarmos justamente sobre estes descontos indevidos que foram realizados no pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o órgão, cerca de 9 milhões de pessoas tiveram estes descontos indevidos no período entre março de 2020 e março de 2025. Portanto, 5 anos. Imagina o prejuízo para estas pessoas e também o quanto estas entidades lucraram descontando aí de forma indevida, cometendo esta fraude no INSS. O INSS vai iniciar nesta terça-feira a notificação de aposentados e pensionistas. E a mensagem vai ser enviada única e exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Nesta mensagem vão constar os descontos dos valores e também os nomes das entidades que foram beneficiadas, os sindicatos, as entidades que foram beneficiadas com estes descontos ilegais. O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto em prol destas entidades. Já nesta quarta-feira, o aposentado ou pensionista deve iniciar esta comunicação. Se o beneficiário informar que não autorizou, portanto, que o desconto foi de forma indevida, ele poderá pedir o ressarcimento dos valores. Segundo o INSS, cerca de 9 milhões de pessoas de segurados foram prejudicados e, portanto, devem receber a mensagem. Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados serão ressarcidos por estes prejuízos ocorridos entre março de 2020 e março de 2025. Agora, o INSS alerta que a notificação vai ser só pelo aplicativo Meu INSS, não haverá contato por meio telefônico, não haverá contato por meio de SMS e também muito menos por aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Em caso de dúvidas, o segurado deve entrar em contato no telefone 135. Então, este é o telefone para que estas pessoas possam entrar em contato em caso de dúvidas. As associações têm um prazo de 15 dias para realizarem o ressarcimento dos prejuízos dos aposentados e pensionistas, ou, se não, serão acionadas judicialmente. Eu volto com vocês no estúdio. Ô, Ronaldo Penido, aguenta aí um pouquinho, só para reforçar, então, no aplicativo. Se vir mensagem no Zap, por e-mail, não clica não, hein? Não clica que é golpe. Aí tudo pode ser clonado, você pode ser a próxima vítima. Agora, eu vi que você colocou aí nos seus dados quantas pessoas foram prejudicadas. Você tem esses dados aí, esses números aqui no estado? Repita. Tenho sim, Cleiton. Tenho sim, foram 9 milhões de pessoas, 9 milhões de segurados em todo o Brasil que tiveram estes descontos indevidos. 9 milhões de pessoas. Ô Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Para a gente fica assim. Obrigado, Ronaldo. Júlia Matos. A gente segue agora, pessoal. Vamos seguir para falar sobre a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi testemunha na CPI das bets em Brasília. Roberto Azevedo aqui comigo para comentar esse assunto, Roberto. Foi um misto de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando essa verdadeira avalanche de bets, mas a má bet, que é aquela que, segundo denúncias, estaria lucrando com a derrota do apostador. Ou seja, até isso a Virgínia Fonseca negou. Mas é importante analisar esse aspecto porque ela foi à CPI na condição de testemunha, não na condição de acusada.
embora tenha contrato com 2 empresas e faça divulgação nos espaços digitais dela de várias empresas que estão fazendo aposta nesse país. Aliás, a gente já não sabe onde termina e onde começa essa situação, porque é tanta bet por aí, que significa aposta em inglês, que é melhor a gente dar uma olhadinha como foi esta visita, desse depoimento da Virgínia Fonseca lá na CPI no Senado, para ter uma ideia do que estava em jogo. Vamos olhar. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. Entenderam? Ela estava muito bem orientada pelos advogados, mas deu algumas lições aí. Se é regulamentado, onde é que está o erro de quem e de quem? De quem regulamenta ou de quem faz mau uso do registro que tem? Essa é a questão. Roberto, e esse caso das bets deve continuar por mais um tempo, né? A gente tem visto essa massa, né? Esse crescimento de bets em todos os lugares e o quanto crianças, pessoas menores de idade são influenciadas pela internet, né? Agora eu vou te dizer, a CPI não começou agora. Sim. Só ganhou notoriedade porque ela for depor, como testemunha. Daqui a pouquinho você volta, Roberto? Claro, volta daqui a pouco. Então tá ótimo, muito obrigada. Pessoal, daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente fala sobre o caso das pessoas em situação de rua que foram agredidas por policiais aqui no centro da capital. Cleiton Ramos apurou as informações durante toda a tarde e vai trazer todas as informações para vocês aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Fiquem aí que daqui a pouquinho a gente traz esse caso aqui no centro da capital. Agora a gente vai continuar com o assunto saúde, pessoal. Saúde em Blumenau, porque a vacina da gripe é liberada para todos os públicos, viu? A notícia é importante principalmente agora com a chegada do frio. A repórter Natiele Oliveira tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Você aí de casa está se cuidando? Vamos ver. Isso mesmo, a vacina da gripe está disponível para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade aqui em Blumenau. A medida busca ampliar a proteção da população contra a influenza. Para se vacinar, basta procurar uma das unidades de saúde do município com sala de vacina ativa. A vacina utilizada é a trivalente e protege contra as cepas da influenza A e B, ou seja, demora de 2 a 3 semanas após a aplicação para garantir a proteção adequada. O imunizante não causa gripe e pode ser aplicado com outros imunizantes do calendário nacional. Cerca de 48 mil doses foram aplicadas no município desde o início da campanha no mês de abril. É muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe, principalmente agora com a chegada do inverno. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Vocês aí de casa têm acompanhado essas vacinações já sendo liberadas para a população. Inclusive, na semana passada, a gente trouxe aqui a antecipação das vacinas aqui em Florianópolis também. Então, vamos acompanhar, vamos se vacinar, vamos se proteger, pessoal. E a gente sai com saúde, viu? Municípios da região da Foz do Rio e Itajaiaçu devem receber em breve doses da vacina contra a dengue. A Cris Pinheiro tem mais detalhes. Itapema e Itajaí foram as primeiras cidades a divulgar que vão receber a vacina contra a dengue. A ação também foi confirmada pelo governo do estado e faz parte de uma ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde para ampliar a prevenção
aqui na nossa região devido aos números elevados de casos de dengue. O cronograma oficial ainda vai ser definido e a previsão é que as doses comecem a ser distribuídas para os municípios nos próximos dias. Porém, a vacinação não vai estar neste momento disponível a toda a população, mas sim para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, com base em critérios epidemiológicos. A região da Anfre, como eu falei, compreende 11 municípios. Neste momento está com 2.065 casos confirmados da dengue, 4.627 em investigação e já registra 3 mortes pela doença este ano. Assim que for divulgada a data para o início da vacinação, a gente vai divulgar aqui no Tá Na Hora ou na nossa programação. Volto com você ao estúdio. E a gente vai esperar, Cris. Muito obrigada pelas informações. Agora, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o golpe no hospital também. Vocês têm acompanhado com a gente esses casos cada vez mais criativos de criminosos que têm se passado por médicos, ligado para a família de pacientes que de fato estão internados no hospital em Joinville e extorquem dinheiro com mensagens mentirosas. Daqui a pouquinho a gente traz aqui para vocês, inclusive, as mensagens completas para vocês aí de casa ficarem alerta e não caírem no golpe. Cleiton Ramos. Ok, Júlia, 19 horas e 13 minutos. Eu tenho um recado muito importante para você que está acompanhando, viu? Para você, filhão. O que deixa uma mãe feliz de verdade? Saber que os filhos estão se preparando para o futuro. Então, que tal aproveitar o dia delas, que passou agora, mais a comemoração para o mês inteiro, para começar a botar esses planos em prática? Faz o seguinte, vem para a Uniaselv. Deixe a sua mãe tranquila sabendo que você vai estudar numa instituição com 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, laboratórios físicos e virtuais que ajudam na sua jornada pelo conhecimento. Aponte o celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 65% para estudar na Uniaselv. São cursos reconhecidos pelo mercado na área da educação, saúde, tecnologia, gestão e muito mais. Ah, agora vem o que é bom! Com a primeira mensalidade grátis, até 65% de desconto nos cursos de graduação e a primeira mensalidade grátis. Com a Uniaselv, você tem a chance de trilhar o melhor caminho e dar aquele orgulho para a sua mãe. Então faz o seguinte, ó, bora que vai! Olha, o assunto do momento. Pode colocar o FQ, pode encher a tela, Mari. Fato que aconteceu ontem sob a marquise do prédio do INSS. Você está vendo 2 viaturas, 3. Daqui a pouco chega mais uma. Em torno de 8 policiais, de 8 a 10 policiais. Segundo o morador que filmou esse vídeo, teve bomba. E no vídeo fica bem clara a agressão em relação a essas pessoas em situação de rua. Sabemos que esse é um problema muito sério aqui na nossa cidade. Tem muitos moradores que não aguentam mais dormir com barulho, algazarra, gritaria, enfim. Mas isso aí não pode. Isso aí é uma punição severa. Você viu a cacetada que um policial deu em uma pessoa em situação de rua pelas costas, de forma covarde. E agora do seu vídeo vai aparecer, olha só, o papel está com fogo e o fogo não vou dizer despejado, mas é jogado em cima dessa pessoa. Esse papelão que servia de colchão. É claro que a gente foi em busca de respostas para saber o que de fato aconteceu, para saber o que diz a Polícia Militar, para saber o que diz o Ministério Público e também o TJ aqui de Santa Catarina. E a Prefeitura de Florianópolis. A matéria é minha, juntamente com Marna Menezes, e a gente foi em busca de respostas na tarde de hoje desse fato que está repercutindo não só aqui, mas em todo o Brasil. 19h16, reportagem especial no Tá Na Hora. O fato aconteceu aqui nesse espaço, bem no centro da cidade, na marquise do INSS. O relógio, aquele ali, marcava pouco mais de 11 horas da noite. Pessoas em situação de rua estavam dormindo, se protegendo da chuva. 3 viaturas pararam naquela rua. Os policiais se dirigiram até esse espaço. Um morador de rua aparece no vídeo, sendo agredido. E mais adiante, aqui, quase que teve o corpo incendiado.
Tudo isso foi registrado por uma pessoa que não quer se identificar, que provavelmente mora naquela região. Tomou uma nas costas do nada, pô, né, nego? Eu vi que bateu nas costas do cara. Não, tava indo e tomou uma do capitão do corneta aqui, ó. Chega chutando. Botou fogo no cara, bicho. Jogou quem? Jogou coisa? Não, ele botou fogo no cara. Parecia um fogo. Ele tava gritando? Eu nem vi. Após as agressões, as pessoas saem do local. Enquanto estávamos gravando a reportagem, um homem se aproxima, afirma que mora nas ruas há 3 anos e reclama de como algumas abordagens são feitas. Acordar a gente na lampada, sem chamar, sem nada, no cacete. Em nota, a Polícia Militar do Estado disse que os devidos fatos serão objeto de inquérito policial militar, com o objetivo de apurar todas as circunstâncias envolvidas e individualizar eventuais condutas que possam configurar crime por parte dos profissionais envolvidos. A corporação esclarece que não compactua com qualquer tipo de excesso ou violência e que preza pela atuação dentro dos princípios legais, respeitando os direitos humanos e a dignidade de todos os cidadãos. Após a conclusão da apuração, o procedimento será encaminhado para a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário, conforme previsto na legislação. A Prefeitura de Florianópolis destaca que o fato precisa ser apurado pela Polícia Militar. Os agentes encontram pessoas em situação de rua portando armas, facas e principalmente fazendo uso de drogas, comprovando que essa população que chega na cidade está cada vez mais agressiva. Recentemente, segundo a Prefeitura, provocaram incêndios em vias públicas. A administração municipal oferece alimentação diária e cursos de capacitação na passarela da cidadania para aqueles que desejam ser reinseridos na sociedade e no mercado de trabalho. Além disso, viabiliza a passagem para que eles possam retornar à cidade de origem e para apoio da família. Já a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital também irá instaurar um procedimento no âmbito do controle externo da atividade policial. Nós conversamos também com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O desembargador João Marcos Bucci disse que o TJ em relação às agressões não pode se pronunciar no momento, pois espera ter mais fatos do ocorrido, mas afirma que vem acompanhando o trabalho de política social que está sendo feito pelos governantes. A pessoa que está em situação de rua, ela não é uma criminosa, ela não está cometendo um crime pelo fato de estar em situação de rua. Então, essa situação deve ser muito mais tratada nos órgãos assistenciais e de resgate do município. O município precisa, então, fazer a política pública de acolhimento e de transição dessas pessoas da rua para uma casa. Não são os órgãos de segurança pública que vão solucionar essa questão, e sim as instituições públicas de acolhimento assistenciais que prevejam habitação, empregabilidade, saneamento, educação, saúde. É por aí que passa essa questão. A questão do drogadito, do tratamento, questão de saúde, né? A gente está aqui, onde o senhor está nesse momento, bem perto da passarela do Samba Negro Querido. O senhor acredita que a passarela está fazendo realmente um trabalho adequado, algo precisa ser melhorado? Porque a gente vê muitas pessoas que até não querem aquele serviço, acabam indo para as ruas, enfim, ou acabam até optando por não querer nenhum serviço prestado ali. O que eu tenho ouvido das organizações que trabalham com pessoas em situação de rua é que a passarela não está dando conta, né? Especialmente a partir do fechamento do restaurante popular e dos grupos de resgate, né, assistenciais, e também dos locais de pernoite aqui no centro, que estão bastante restritivos, né? Então, percebe-se um aumento da população em situação de rua e talvez uma contrapartida do município seja mais necessária do que nunca no nosso município. Para você que está chegando agora, 19 horas e 21 minutos,
esse foi o assunto do dia, a agressão que aconteceu por parte dos policiais em algumas pessoas em situação de rua. Ouvimos todos os lados e agora vamos ouvir o comentário de Roberto Azevedo e agradecendo a sua audiência nesse momento aqui no SCC SBT e também as mais de 3.000 pessoas, 3.024 no YouTube nesse exato momento. A palavra é sua, Roberto Azevedo. Pois bem, o que a gente fala de um problema que parece que não tem solução porque ele é enorme? Estou falando de pessoas em situação de rua. Tem que haver efetivamente um outro tipo de ação, um outro tipo de abordagem, e aí nós colocamos todas essas questões diante de um problema que parece que não tem solução, porque só cresce. Há muitas denúncias que não foram respondidas. E aí deixo a palavra com o Ministério Público, com as forças de segurança, sobre a questão da verdadeira migração forçada que está sendo feita com pessoas em situação de rua de uma cidade para a capital de Santa Catarina. Isso é fato. Já foi comprovado. Nada se fez. Outra situação. Você colocar todo mundo no mesmo balaio e ver esse episódio da polícia militar como uma coisa absolutamente normal, não é verdadeiro. Agora, houve um erro na execução desta abordagem pelos policiais da Polícia Militar de Santa Catarina, que deve ser apurado, tanto no âmbito da corporação, quanto nesta investigação externa que a Promotoria de Justiça está promovendo. Não é normal aquele tipo de abordagem. Não só com pessoas em situação de rua, eu imagino que possa fazer com outras pessoas que estejam ali, um horário, alto horário da noite. Mas a gente tem que dar o valor para uma corporação que faz um trabalho absolutamente incrível em Santa Catarina. Não está em questão isso, está em questão este episódio. E este episódio indigna. Indigna por dois aspectos. Primeiro, pela maneira como estão sendo tratados seres humanos. E segundo, como os seres humanos não querem sair da condição que estão nas ruas. Tem um reajuste que ser feito nesse processo todo. A gente não sabe onde começa e onde termina esse problema, mas ele existe. Está ali todos os dias e todo mundo está vendo. Ô, Roberto, eu faço das suas as minhas palavras. Quero dizer que esses policiais não representam a grande corporação que é a Polícia Militar. Se eu tiver um problema, espero que não tenha, eu vou ligar para o 190 da Polícia Militar, porque a Polícia Militar do nosso estado é uma das melhores do Brasil. O covarde, o mala, tem na minha família, tem na sua, tem muitos que estão nos assistindo. Não dá para generalizar o trabalho da Polícia Militar com o episódio desses pseudos profissionais da área de segurança. Não dá para misturar e colocar no mesmo balaio. Como também, Roberto, a população não aguenta mais. Porque o morador que filmou registrou. Ok, que bom que alertou. Porque muitos casos podem estar acontecendo e a gente não tem conhecimento. Agora, tem muitos moradores também que questionam ou podem estar questionando o trabalho da polícia, como nós estamos fazendo em relação a esses, que quando tem lá esse episódio, ligam, olha, não estou aguentando, tem muito morador de rua aqui no lado de casa. Então isso aqui apenas acaba camuflando, né? Um problema que é muito maior, uma ponta do iceberg que é muito grande, gigantesca, que já atingiu Florianópolis e que parece que não tem jeito, e que para lá no topo. Justiça. Porque, venhamos, se a polícia tira ele ou aquele outro de circulação, se por acaso um desses realmente tem passagem policial, não justifica a agressão. Prende, ok, não agride, mas no outro dia está solto, Roberto. É verdade. Não tem. Não tem. Hoje não existe uma estrutura na nossa sociedade, uma estrutura jurídica que comporte isso. É um problema novo que as cidades no mundo inteiro estão passando. E isso, Roberto, acaba também colocando um ponto que na semana passada, só para encerrar, nós mostramos aqui o comportamento de uma professora aqui na região de Florianópolis, na Prainha, não, no José Mendes, que foi muito dura com os alunos, de forma agressiva, teve um que passou mal. A gente precisa colocar e dar treinamento para essa turma, Roberto. Claro. Tem gente que está extremamente doente, né? Esses policiais têm que ser punidos, presos, como aquele que fez um bico no ano passado e acabou tirando a vida de quem estava frequentando uma casa noturna na cidade. Tem que ter um trabalho psicológico, porque se você for no hospital aqui na Major Costa, subindo o Morro da Cruz, o que tem de policial doente também, Roberto?
uma grandeza. É que o policial, e aí a gente tem que dar a mão à palmatória, ele não lida com o melhor da sociedade. Eventualmente, ele lida com pessoas em situação de risco ou pessoas que colocam outros em risco. Então, este que tem que ser o elemento para o treinamento, para a adaptação, para a avaliação Como também psicológica. tem que ser diferenciado quem mora na rua de bandido. É verdade. Como bem disse o desembargador, não é porque mora na rua que é criminoso. Não é Cada crime. um tem a sua história. Não é crime. Não é crime E não é morar porque na está na rua que é criminoso, que é bandido. Exatamente. Tem que fazer um pente fino. Né? Cadê a internação involuntária, Roberto? Prometer e não fizer. Tá certo, Roberto. Daqui a pouco eu volto. Júlia Matos, vem aí com a previsão do tempo, Júlia. Pessoal, essa quarta-feira deve ter abertura de sol na maior parte de Santa Catarina, viu? Na Grande Florianópolis e no norte do estado, períodos com mais nebulosidade e condição de chuva isolada. As temperaturas sobem em relação ao dia de hoje, mas não ultrapassam os 28 graus na região oeste e ficam entre 19 e 25 nas demais regiões. Bora dar aquele giro nas regiões catarinenses? Como é que vai ser esta nossa quarta-feira? Máxima de 28 graus na região oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mínima de 9. Olha só a amplitude térmica aqui, né? O pessoal acorda com aquele friozinho, chega a quase 30 no meio da tarde. Vale do Itajaí com máxima de 21 graus, mínima de 12 nesta quarta-feira. Máxima de 23 aqui na Serra Catarinense, mínima de 9 graus. Norte de Santa Catarina com máxima de 22, mínima de 9 graus. Litoral aqui, ó, máxima de 22 graus com aquela chuvinha garantida durante a tarde, mínima de 12 graus e 25 graus de máxima aqui no sul catarinense e 12 de mínima. A gente vai ver agora como é que fica o tempo aí nas suas cidades, porque as mais pedidas estão aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos lá? Chapecó nessa quarta-feira com máxima de 26 graus, mínima de 11, solão por lá. Blumenau com máxima de 21 graus, mínima de 17, com períodos de chuva durante a tarde, aqueles temporais isolados. Joinville, no norte do estado, com máxima de 19 graus, mínima de 15. Criciúma, no norte do estado, aliás, no sul do estado, com máxima de 25 graus, mínima de 13. E Itajaí, com máxima de 22 e mínima de 15 nesta quarta-feira. Agora, pessoal, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta com dados do Hospital de Santa Catarina que vazaram, né? Golpistas se passam por médicos para tentar tirar dinheiro dos pacientes. Olha só, a gente teve acesso à troca de mensagens completa entre os criminosos e as vítimas. E a gente vai te ensinar como não cair nesse golpe. É logo depois do intervalo, viu? Você segue agora com imagens de Florianópolis na sua tela. Olha só, entrada e saída da Ilha de Santa Catarina, Ponte Colombo Salles, Ponte Pedro Ivo. E olha só, tá chegando uma chuvinha por aqui também. Tem um movimento intenso para sair da ilha, viu? 20 graus por lá, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fica aí. De volta com o nosso Tá Na Hora, agradecendo a sua audiência. Tá prestando atenção aqui no detalhe? Enche a tela, Mari. Por gentileza, coloque aí, Mari. A imagem completa, enchendo a tela. Olha aí, a iluminação da ponte está completa de novo. Salve, salve! Esperamos que continue assim. A parte da ilha, né, a parte insular, estava numa escuridão tremenda por conta de furtos na ponte. Furtos de fios na iluminação cênica. 9 milhões investidos. E teve gente que conseguiu roubar. Agora não, a iluminação voltou. Olha que efeito lindo aí na sua tela. Olha o contraste. Nuvens carregadas, mas você vê também a lua querendo dar o ar da graça lá em cima. Olha aí o cenário para você. Com chuva ou não, a nossa ilha é linda demais. Ontem mostramos aqui no Tá Na Hora a situação caótica da saúde pública em Joinville. Principalmente no hospital infantil. Você lembra, né? Pois é. Agora, um novo capítulo nessa questão toda. Dados do hospital vazaram. Como vazou, ninguém sabe. Gostaríamos de descobrir, né? E os golpistas, tirando proveito dessas informações, se passam por médicos para tirar o dinheiro dos pacientes. Não é brincadeira, não. Ô, Renato Santos, a gente está vendo algumas mensagens que vamos mostrar, mas relata primeiramente como é que vocês tiveram conhecimento dessa ação desses marginais aí, como se não bastasse a turma do INSS agora, esses golpistas, né? Enfiando realmente a faca em quem está doente, buscando ajuda. O que é isso, Renato?
Pois é, a situação considerada preocupante, já que assim que os dados foram vazados, os criminosos começaram a aplicar esse tipo de golpe nos familiares de pacientes internados aqui no Hospital Infantil de Joinville. Para você ter ideia, esses criminosos têm horários específicos para aplicar esses golpes. Eles estão agindo durante a noite ou ainda nas primeiras horas da manhã, quando os familiares dos pacientes estão longe do hospital. Eles estão utilizando aplicativos de mensagens para tentar falar com essas pessoas. Em um certo momento, só para vocês terem ideia, esses criminosos estão pedindo dinheiro, alegando que é para comprar medicamentos ou ainda para tratar alguma infecção relacionada ao paciente que está internado. Eles alegam que esse medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para você ter ideia, um familiar de um paciente perdeu R$300 para esses criminosos após fazer a transação bancária em uma chave Pix que foi enviada por esses criminosos. O Hospital Infantil relatou que não é a primeira vez que isso acontece e que relatos semelhantes começaram a chegar ainda no final do ano passado. Em outros casos, um paciente perdeu mais de R$400 após o contato dos golpistas. A Polícia Civil já está investigando o caso. Nós entramos em contato com o Hospital Infantil aqui de Joinville, que por meio de nota relatou que esses dados não foram vazados e disse que a unidade de saúde segue a Lei Geral de Proteção de Dados e que, portanto, os dados sigilosos permanecem, claro, sobre os cuidados e principalmente dos profissionais que trabalham aqui. A polícia disse que está na tentativa agora de encontrar esses criminosos para tentar colocá-los atrás das grades. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato. Eu quero saber como é que vazou. Você viu o Hospital Infantil? Ou seja, o pai já fica desesperado pela saúde do filho. Aí quando um picareta desse, um marginal, tenta aplicar o golpe, ele já está numa situação frágil, com o filho ou a filha, passando por necessidade. E aí vem um safado desse. Olha as mensagens aí. Ó, começa pela foto, né? Dr. Rodrigo Costa. Dá para ver que é uma foto, né? Mas, no desespero, a gente sabe como é que funciona. Pode colocar outra tela para a gente dar sequência nas mensagens aí. Olha só, doutor Rodrigo, responsável pelo plantão de hoje no hospital. Bom dia, doutor. Eu sou o pai dela. Entrei em contato porque houve um agravamento de saúde. Olha só, brincando com a saúde do filho. Da filha, né? Um agravamento de saúde no quadro clínico do paciente. Foi constatada uma infecção nela. A infecção chamada KPC. O senhor tem algum atendimento, né? Entendimento na área da saúde? Quer dizer, ali ele já começa. Para que lado ele vai? Tentando aplicar o golpe. Se o cara fala, não tenho, e aí coloca outra tela, por gentileza, temos mais uma conversa aí que o Renato Santos teve acesso. Entrei em contato diretamente com o responsável porque vamos precisar de algumas medicações de forma particular para darmos início ao tratamento dessa infecção. Ah, sim, entendi. E como faço para ajudar? Vamos utilizar 5 ampolas da medicação Polixetina B. O valor da medicação é R$377. Mas espera aí, se ele está no hospital público, hospital infantil, não vai cobrar nada. Mas, no desespero de ver a filha passando por uma possível situação, a pessoa acaba caindo. A gente vai continuar acompanhando e a gente quer mais detalhes de como esses números acabaram vazando. Santa Catarina foi destaque nesta terça-feira em um encontro de empresários e políticos em Nova York, Roberto Azevedo. Verdade, Cleiton. Um encontro promovido pelo LID, que é o Grupo de Lideranças Empresariais, onde Santa Catarina se fez presente com a comitiva que está lá com o governador Jorginho Melo e também na presença de 8 outros governadores de estado. Até o presidente da Câmara, Hugo Malta, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministro, participaram deste mesmo evento. Mas sobre a viagem dos catarinenses aos Estados Unidos, quem fez uma avaliação de todo o processo até agora foi o secretário Paulo Bornhausen, da Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Vamos ver o que ele disse numa entrevista aqui no SCC Meio-Dia. Foi um dia excelente para Santa Catarina, com muitos investidores, pessoas que nos procuraram e que tiveram lá um acolhimento e pudemos mostrar
mostrar Santa Catarina para todos. E vamos ao Washington Mundial, dos financiamentos que farão a diferença para Santa Catarina na infraestrutura, combate às enchentes, estradas e também o projeto da ANFRE, do túnel, do BRT 100% elétrico e o pedido, Roberto, que o governador já fez para estender, além de Florianópolis, Joinville e Blumenau, esses financiamentos para a eletrificação do transporte público de massa com BRT. Essa é uma novidade da informação do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Essa primeira etapa da viagem da comitiva nos Estados Unidos vai até amanhã em Nova York, depois vai para Washington, capital dos Estados Unidos. Interessante observar que na próxima etapa da viagem em Washington será onde, no Banco Mundial, o Banco Internacional hoje, vai se buscar o recurso para justamente essas obras, principalmente aquele túnel subaquático lá entre Itajaí e Navegantes, Cleiton. Aquele projeto é maravilhoso, hein? Muito bom, muito bom. Tá certo, Roberto? Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Trabalhou hoje, hein, Roberto? Amanhã de volta e também na coluna, no nosso portal lá, SCC10, a coluna do grande Roberto Azevedo. O assunto agora é prevenção de enchentes no Vale do Itajaí. Começou hoje uma nova etapa dos trabalhos para recuperar a barragem de José Boatê. A primeira fase da limpeza da barragem foi concluída, o que permite que a equipe da Celesc inicie os reparos. A inspeção está programada para começar nos próximos dias. Além disso, também será produzido um laudo da estrutura. Os técnicos da Celesc farão a manutenção das comportas. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas vão ser beneficiadas quando a barragem funcionar conforme o previsto. Lembrando que essa é a primeira vez que a estrutura irá passar por uma reforma após 50 anos, sem nenhum tipo de manutenção. As medidas fazem parte de um esforço conjunto para garantir a segurança hídrica e controle de cheias na região. O Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages, está passando por obras de revitalização e também modernização. É um investimento de mais de R$2 milhões do governo de Santa Catarina e visa aumentar a segurança e a eficiência das operações. A Suene de Liz tem mais detalhes agora. Essa primeira etapa das obras no Aeroporto Federal de Lages iniciou em setembro de 2024. Investimento total de R$2,3 milhões do governo do estado. E a previsão é para a conclusão agora, para o mês de maio. Além disso, foram realizadas a construção de um novo cercamento em toda a área do aeroporto, uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Também foi feita uma reforma na cobertura do terminal de passageiros que havia sido danificado por conta de vendavais. Então, a previsão é que toda essa parte das obras seja concluída agora no mês de maio. Hoje, o aeroporto registra cerca de 70 operações mensais. Essa é a média de operações de pousos e decolagens que são realizadas por aeronaves executivas, operações de segurança pública, também transportes de órgãos e serviços aeromédicos. Além dessa obra que já está sendo praticamente concluída, uma nova fase de obras está em curso, com a assinatura da ordem de serviço para a contratação de uma empresa para elaborar um projeto de revitalização da pista. Essa nova parte de obras deve ser um investimento de cerca de R$500 mil, contemplando então a revitalização de todo o pavimento da pista de pouso e decolagem e também a troca, substituição de alguns equipamentos que estavam obsoletos, já antigos. Tudo isso é muito importante para maior segurança e regularidade dos voos, garantindo então voos noturnos e também em condições meteorológicas adversas. Volto com vocês. Boa, Soane, a região agradece, hein? Os empresários, turistas também, pessoal que vai visitar a Serra. Tem festa do Pinhão. De segunda a sexta, 11h15 da manhã, Fernando Machado, Maria Esther, Roberto Azevedo, Angélica Varaschini, uma grande equipe com a SCC Meio-Dia. Acompanhe. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. A equipe de produção do SCC Meio-Dia já está preparando a edição desta quarta-feira. E você acompanha as notícias de Santa Catarina, o que acontece perto de você, o Meio-Dia mostra, 11h15 ao vivo. Tem ainda a previsão para todo o estado, a opinião política de Roberto Azevedo e o esporte, mais cedo, hein? 12h05 com Angélica Varaschini. O SCC Meio-Dia mostra para você Santa Catarina ao vivo, 11h15, a gente te espera. Estarei acompanhando, Fernando, como sempre faço. Aí já deixo ligado na Tarde é Nossa
e vamos embora. Depois vem para a TV e acompanha o restante aqui até a chegada do nosso Tá Na Hora. A gente encerra agradecendo a nossa equipe, você aí de casa, pela sua audiência. A gente tem imagem de Itapema, primeiramente. Como é que está o tempo lá? Tá fechado, você está vendo aí. A exemplo aqui de Floripa. Olha só, alô pessoal de Itapema, obrigado pelo carinho. E Floripa, como é que tá? Eita, tá carregado o tempo, a nuvem tá lá, a lua querendo aparecer, nuvens carregadas, mas a ponte tá ali, ó, com a iluminação completa. Vou deixar esse cenário aí para encerrar. Vem aí SBT Brasil, boa noite.